Bom dia ou boa noite a todos. Eu não sei que horas essa aula vai passar, mas coube-me falar nesse curso sobre infecções do trato urinário. Infecção do trato urinário, na verdade, o que é isso? Isso é resposta inflamatória do urotélio, de todo o urotélio, a uma invasão bacteriana. Geralmente está associado com a normalidade no exame de urina, que é bacteriúria, e sangue, ou chamado piúria. Isso pode ser bacteriúria apenas simples, sem nenhuma consequência, pode alterar o exame de urina, pode aparecer uma cistite, que é dor na bexiga, pode infeccionar o rim de maneira aguda ou crônica, e, basicamente, pode ser uma infecção do trato urinário complicada ou não complicada. Nós vamos nos deter um pouco mais à frente sobre isso. Para se ter uma ideia da prevalência disso, é a infecção bacteriana mais comum na espécie humana. Não temos estatística no Brasil. Nos Estados Unidos, era responsável por 7 milhões de consultas ambulatoriais por ano e 1 milhão de visitas à sala de emergências. Ela existe, em algum momento, em 30% das mulheres com menos de 24 anos. E praticamente 50% de todas as mulheres terão uma infecção urinária durante a sua vida. A prevalência é muito maior nas mulheres. Mas, quando existe o envelhecimento, aí se torna semelhante à proporção. Vamos acompanhar uma curva do desenvolvimento das pessoas. Na infância, ele é mais comum no homem. Eu vou explicar depois por quê. Na idade pré-escolar e na juventude, é mais comum nas mulheres. E, no final da vida, é mais comum no homem de novo. Sempre existe o risco de, em algum momento, ser necessário cateterização, e isso aumenta com a idade à medida que o homem se torna obstruído pela próstata. Por que no homem do sexo masculino é mais comum? Porque no homem masculino existe o prepúcio ou a fimose em 20% das pessoas, e isso provoca infecção urinária, porque aqui podem encontrar bactérias do tipo Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, até Pseudomonas. Quando os recém-nascidos são circuncisados por várias razões, a prevalência disso cai muito. Notem que nessa faixa de idade do recém-nascido, somente 7% das meninas têm a mesma prevalência de infecção. E a infecção pode se dar por 3 ou 4 vias. Ela pode ser pela via ascendente, ela pode ser pela via hematogênica, pelo sangue, em que as bactérias geralmente são diferentes. Ela pode vir por via linfática, no caso de infecção intestinal grave, abscesso retroperitoneal, e ela pode vir por contiguidade, quando houver uma infecção próxima que vá para lá. Então, a grosso modo, nós temos as cistites e as pielonefrites, quando é da bexiga e do rim. Por que na mulher é mais comum? Porque, pela anatomia da mulher, o reto ele é colonizado por bactérias, sempre, em todos nós. A bactéria tem fácil acesso à vagina, que tem mecanismos de proteção própria, mas, às vezes, esses mecanismos não funcionam. E da vagina, ela pode entrar na bexiga, especialmente se houver, como eu vou mostrar mais à frente, atividade sexual em que a introdução do pênis na vagina comprime a uretra e empurra a bactéria para dentro da bexiga. A etiopatogenia, por outras causas que não sejam essa que eu mostrei anteriormente, são raras. Elas podem vir pelo sangue. Geralmente, quando vem pelo sangue, vem por causa de uma infecção bacteriana na pele ou na boca. E as bactérias são de outro tipo, são estafilococos. E, mais raramente, por infecções que existam perto dos órgãos e que os linfáticos sejam comuns. Você pode ter abscessos perto do rim ou perto da bexiga que migrem para lá. Isso são maneiras raras, a mais comum é por ascensão da bactéria. Vamos dividir, então, a infecção do trato urinário superior, que é a do rim, a pielonefrite, a agutocrônica, e a infecção do trato urinário inferior, que seria a cistite e a prostatite. A infecção do trato urinário inferior, cistite, uretrite e prostatite, de modo geral, é menos grave do que a do trato urinário superior, que é a pielonefrite aguda ou crônica. Também vamos dividir de outra maneira a infecção urinária complicada e a não complicada. A infecção urinária complicada
é aquela que está associada a condições que aumentam o risco para a infecção ou o risco de falência do tratamento. A infecção urinária não complicada é aquela que ocorre em pessoas saudáveis, sem alterações anatômicas ou sem alterações funcionais do trato urinário. Vamos na frente deter cada uma dessas coisas com mais detalhes. Quais são as condições que predispõem a pessoa a ter uma infecção complicada? A principal é algum tipo de obstrução no trato urinário, cálculo, obstruções congênitas e várias outras. A instrumentação do trato urinário também pode produzir a infecção. O homem tem uma predisposição a ter infecção mais grave porque a próstata funciona como uma esponja e uma bactéria pode se alojar lá por muito tempo. Também você considera uma infecção complicada quando você trata e ela não responde. Mais de 7 dias de tratamento sem resposta é um tipo de complicação, a infecção pode sair dali. Pacientes outros que têm insuficiência renal, imunossupressão, catéter permeral permanente, são candidatos à infecção complicada. A gestação, no fim, o feto produz uma obstrução do ureter, especialmente o direito, e funciona como obstrução. Então, a gestante tem estase. Há quem diga que a idade, especialmente associada a outros fatores, também produz infecções complicadas. E o diabetes ou episódios aumentados de glicemia também produzem aumento de taxa de complicações. Quais são as condições que produzem obstrução mais frequentemente? No homem, hipertrofia benigna da próstata é a mais comum. Na mulher e nos outros, urolitismo, ou seja, cálculo, estenose, cistos que produzem obstrução da saída dos ureteres, tumores, divertículo na bexiga e, às vezes, anomalias congênitas produzem tudo isso. Todas essas coisas predispõem à complicação da infecção do trato urinário e devem ser excluídas pelo menos uma vez na investigação inicial. Além da obstrução anatômica evidente que você vê, existe a obstrução anatômica funcional que funciona do mesmo jeito, mas que você não vê, você tem que pensar nela. Pacientes que têm doenças neurológicas que afetem a bexiga, pacientes que tenham sido operados e anestesiados, têm raquianestesia e a bexiga não esvazia, pacientes que tenham sido tratados com radioterapia, que obstrua a saída da urina, pacientes que tenham neuropatia por diabetes, pacientes que têm um traumatismo raquimedular, que produz uma bexiga que não funciona, pacientes que têm doenças próprias da bexiga, em que ou elas ficam hiperativas e aí aumentam a pressão de micção, ou elas ficam flácidas, têm um grande resíduo e aumentam o resíduo urinário. Isso são obstruções funcionais que têm que ser pensadas frente a uma infecção do trato urinário, excluídas para que você não tenha um fator de complicação. De modo geral, as bactérias que produzem infecções não complicadas e complicadas são as mesmas, a não ser em raros casos em que as pessoas são infeccionadas por Pseudomonas aeruginosa, isso raramente acontece em infecção não complicada, por estafilococos e bactérias que são resistentes, como Serrácea, martespécies, ou bactérias resistentes a estafilococos coagulase negativa. Aqueles indivíduos que vivem com um catéter tendem a se contaminar com as bactérias do seu meio ambiente. Se eles estiverem hospitalizados, a Pseudomonas é a história final e é sempre uma infecção complicada. Por que isso? Esse tipo de bactéria ele produz em torno do catéter uma coisa chamada biofilme. Pode ser um catéter vesical, pode ser um catéter duplo J, pode ser um catéter de cistostomia, pode ser em qualquer tubo que comunique o meio urinário com o exterior ou que possa ser contaminado por bactéria. Biofilme é algo que se forma em torno do catéter, em torno do duplo J, e que o antibiótico não entra lá. O antibiótico não penetra com facilidade no biofilme e também você não obtém na cultura de urina a bactéria que está aprisionada no biofilme. Biofilme é como se fosse uma segunda capa em volta do catéter. Algumas bactérias, como a Escherichia coli, elas são
elas têm fatores que tornam a infecção mais grave. E, para efeitos práticos, nós vamos deter as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo P, que são pequenos prolongamentos que tem da bactéria que facilitam com que ela vá se aderir ao trato urinário e à célula do trato urinário. As bactérias, essas fibras, podem ser de vários tipos, mas, basicamente, nós nos preocupamos com as fibras tipo 1 e as fibras tipo P. A P é mais grave que a fibra tipo 1. A P, chamada de pili, produz adesão forte da bactéria. E essas são responsáveis, na maioria das vezes, por pielonefrites mais graves. As bactérias do tipo fibra do tipo 1 geralmente produzem mais cistites e são mais fáceis de erradicar. Lembre-se, você pode ter uma bacteriúria assintomática, bactérias na urina de maneira assintomática, se tiver uma bactéria desse tipo. Cálculos urinários são coisas que muitas das pessoas têm e que não valorizam. Esse tipo de cálculo, chamado coraliforme, ele quase sempre é secundário a algum tipo de infecção. E, mais do que isso, dentro dele vivem bactérias armazenadas e protegidas da entrada do antibiótico lá dentro e que podem não serem facilmente identificadas no exame de urina. Isso tem uma importância maior. Notem o cálculo e uma urografia, como o cálculo obstrui a saída dos rins, produz hipertensão, facilita a entrada de bactérias, mas dentro dele tem bactérias. Quando você destrói o cálculo, fragmenta ele de alguma maneira, você liberta essas bactérias, e não é incomum que você faça uma cultura de urina, veja que está negativa, trate o cálculo e, de repente, o paciente apresenta infecção importante. A bactéria estava aprisionada, escondida dentro do cálculo. Isso você tem que ter em mente quando trata esse tipo de cálculo grande. Por que o catéter produz aquela predisposição? Eu falei do biofilme. O biofilme é isso aqui. O biofilme, a bactéria está associada e intimamente ligada no catéter, por dentro e por fora dele. Mas, às vezes, ela se solta. Quando ela se solta, ela tem facilidade de se implantar na parede do trato urinário, geralmente na bexiga, e daí ascender. Então, indivíduos que têm catéter muito tempo têm que ter esses catéteres periodicamente trocados. Indivíduos que apresentam infecção urinária na presença de catéter, o catéter tem que ter trocado. Isso vale também para catéter duplo J, que é um catéter inteiramente interno, que é muito usado em urologia, mas que, às vezes, as pessoas não se lembram que aquilo pode ser a fonte de infecção. Isso é um exemplo de um biofilme. Como é que ele funciona? Ele adere de tal maneira à superfície do catéter que ele não sai, mas ele se solta na urina às vezes. E aí você vai infectar o trato urinário todo como um todo. Existem alguns mecanismos de defesa para que você se defenda da infecção urinária. Por exemplo, o fluxo urinário é um dos melhores, se não o melhor mecanismo de todo. Então, quem tem infecção urinária persistente, você bebe água, bebe muita água. A água, esvaziar a bexiga de maneira constante ou frequente, ajuda a diminuir a incidência de infecção urinária. A urina é ácida. Uma infecção produz, às vezes, ela se torna alcalina e mais fácil da bactéria viver lá dentro. Mas a acidez urinária é realmente outro mecanismo. A osmolaridade, a ureia que a gente elimina também não é propícia ao crescimento de bactérias. E nós temos vários mecanismos de defesa internos, que são os oligosacarídeos, a proteína de Tan-Rosfal, que são barreiras à entrada da bactéria no trato urinário. Todas essas são mecanismos de defesa intrínsecos a nós e que funcionam na maioria das bactérias que atingem o nosso trato urinário. Mas existem uns fatores que são inerentes às bactérias e que, às vezes, vencem esses mecanismos de resistência. Por exemplo, o tempo de multiplicação da bactéria. Se ela se reproduz muito rápido, ela ultrapassa. A bactéria, às vezes, produz um fator que paralisa a peristalse, diminui a velocidade de transporte da urina e facilita a introdução. E produzem substâncias que facilitam também a sua introdução, a sua aderência às células do trato urinário. A mulher, como eu mostrei, tem mecanismo de defesa próprio.
porque o reto da próstata, a bactéria no reto ela tem, frequentemente a bactéria atinge a vagina e se ela tem algum mecanismo de compressão da uretra ou da vulva, como relação sexual, introdução de alguma coisa, isso pode colocar a bactéria lá. As mulheres normais, ou grande parte delas, têm um pH vaginal baixo, que não é propício ao crescimento das bactérias. O estrogênio, fazendo a renovação constante do epitélio, faz com que as bactérias caiam. A presença de lactobacilos, que é comum na vagina, libera peróxido de hidrogênio, e por causa da hidrólise, e libera ácido lático e facilita o combate às bactérias. São os chamados bacilos de Doederlein, que são os bacilos benignos. Quando esses mecanismos não funcionam, aí a bactéria gram-negativa tem mais facilidade. Eu chamo a atenção que em 10% aproximadamente das mulheres, elas não têm todos esses mecanismos, e isso facilita, são aquelas pessoas que têm cistite de repetição. Elas têm uma deficiência intrínseca de um mecanismo de defesa próprio da vagina. Em tese, o que acontece? A bactéria coloniza a vulva, a bactéria, por um mecanismo geralmente de expressão, entra na urina, na bexiga, mas se você urinar, se a pessoa urinar, ela não dá tempo da bactéria se aderir, embora essa colonização seja permanente. Então, isso é uma das razões pelas quais prender a urina, a mulher prender a urina de maneira persistente não é legal e facilita a aderência e o aparecimento de cistites. Dependendo do tipo de fibra que essa bactéria tem, você vai ter uma infecção mais ou menos grave. A fibra do tipo P produz infecções muito mais graves do que a fibra do tipo 1. A bactéria, geralmente, Escherichia coli, com fibra do tipo 1, ela produz cistite. A bactéria que tem fibra do tipo P, ela ascende, mesmo contra a corrente, por reprodução ao longo do trato urinário. Se essa pessoa tiver refluxo, como é comum em criança, o refluxo produz infecção da parede ureteral, essa infecção diminui a motilidade ureteral, diminui a passagem e a velocidade da urina e a bactéria chega ao rim. Chegando ao rim, ela infecciona e faz edema da papila. Tem 2 tipos de papila, como nós vamos ver mais à frente. E aí você obstrui a papila e a bactéria entra dentro do túbulo renal, produzindo uma pielonefrite. Isso está relacionado em alguns fatores, por exemplo, o uso do diafragma, a relação sexual, comprimem a uretra e facilitam a migração para dentro da bactéria. A hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata dificultam a saída da urina, deixam urina residual, e se uma bactéria chega lá, ela tem mais tempo. A idade avançada, é comum que a pessoa use, tenha hipertrofia de próstata, e tenha atrofia do urotélio, do epitélio vaginal, e perca aqueles mecanismos de defesa que eu mostrei, que é a proliferação constante do endotélio da vagina, do epitélio vaginal, com expulsão das bactérias. Isso acontece com a idade avançada. Pacientes que têm transplante renal são imunossuprimidos, e pacientes com cálculo são sempre um risco maior, porque o cálculo não só obstrui, como ele arbora, ele armazena as bactérias. Isso é um exemplo do que eu falei das papilas. Vocês se lembram que a papila é aquilo que tem entre o trato urinário interno do rim, entre o néfron e o sistema coletor ou cálice. E as papilas podem ser côncavas ou convexas. As papilas que são convexas, elas têm por si só uma dificuldade de a bactéria entrar lá dentro, mas a papila côncava nada mais é que um buraco. Então, se a bactéria chegou lá, ela tem um caminho para entrar no néfron, no túbulo contornado distal. Na papila convexa, é um mecanismo produz mais resistência a isso. E você pode ter tipos de papilas diferentes no mesmo rim, onde você tem a papila mais refluente, papila que permite o refluxo,
você pode ter a lesão. Se você não tiver nenhuma, a bactéria chega lá e tem dificuldade de chegar no rim. Se você só tiver no cálice superior, você vai ter esse segmento em risco. Se você tiver em márias, você vai ter mais. Você pode lesar o rim todo. Isso depende da anatomia de cada um. A gente não tem como verificar isso em nenhum tipo de exame. Feito um estudo sobre por que isso acontece, vamos mais à parte clínica. O que é uma cistite? Cistite é uma inflamação da bexiga, mais comum nas mulheres, porque é mais fácil a bactéria chegar lá, embora possa acontecer no homem como consequência de prostatite. Cistite, o que causa? Causa dor para urinar, dor suprapúbica, urina toda hora, frequência e urgência para urinar. Aí você faz um exame de urina e olha o exame de urina. Você vê que a urina é turva, no microscópio ela tem piúria, às vezes hematúria, às vezes você vê até a bactéria. E aí você faz uma cultura de urina, urocultura. Vale, mas não dá tempo de você ficar esperando o resultado da urinocultura para tratar aquela pessoa. Então, a urinocultura vale porque você vai escolher um tratamento, que eu vou falar um pouco mais à frente, e tratar aquela pessoa. Se você não tiver a felicidade de escolher uma droga adequada e aquilo não curar, você vai ter o resultado da cultura em alguns dias e aí você vai poder escolher uma droga adequada. Qual é o problema com isso? É que essas infecções ocorrem de noite, ocorrem no fim de semana, o paciente já tomou um comprimido de analgésico e, às vezes, não dá tempo de você obter uma cultura de urina. Mas eu sempre tento, se possível, especialmente se for uma infecção, uma pessoa que tem mais de uma infecção, obter uma cultura de urina antes de começar qualquer tratamento. Vai me servir, se eu não acertar na primeira escolha da droga, eu posso escolher a seguinte. Agora, na mulher adulta e no homem adulto, eu falei antes, nós temos um tipo de bactérias da infecção urinária baixa. 4 tipos de paciente. A mulher adulta assintomática, ela só tem bacteriúria. Isso, na verdade, não é uma cistite, é uma bacteriúria. Eu vou falar um pouco disso mais na frente, é uma coisa importante de saber. A mulher adulta que tem sintomas, dor, urgência, ardência, tem cistite. No homem adulto, não existe efeitos práticos de infecção assintomática. Ou ele tem uma prostatite, uma próstata colonizada com uma prostatite assintomática, ou ele não tem. E os dois, tanto o homem quanto a mulher, com trato urinário anormal, têm problemas, têm possibilidade de terem infecções urinárias complicadas. Feito o diagnóstico clínico de cistite, você escolhe uma droga para tratar. Eu vou dar uma droga empírica, não dá tempo de você ficar esperando a cultura de urina. No nosso meio, as principais drogas escolhidas hoje em dia são ciprofloxacina, levofloxacina e fosfomicina. São as drogas que quase sempre os clínicos e os ginecologistas dão para a mulher que tem uma cistite. Existem outras que você pode usar, que seria a trimetoprim, sulmetoxazol, a nitrofurantoína. Não é tão boa para tratar infecções agudas. E essas drogas, essas outras são menos comuns. Então, no efeito prático, a gente usa ciprofloxacina ou fosfomicina, são os principais, ou levofloxacina, são os principais para tratar inicialmente. Agora, tratou 25%. Uma em cada 4 mulheres que têm uma cistite vão apresentar uma outra cistite nos 6 meses subsequentes. Geralmente, isso não deixa sequelas, é uma infecção baixa, localizada, pode até curar espontaneamente, mas é profundamente desagradável e é assustador essa repetição. O que pode acontecer, e que é uma coisa perigosa, é uma pielonefrite silenciosa, é uma infecção renal que, de vez em quando, dá um episódio de febre, de dor lombar, desconforto, mas ela não percebe. E isso é uma coisa que depende da reinfecção ou da não cura. E isso é uma doença que tem que ser esclarecida e eliminada. Quando a pessoa tem infecção de repetição, 1, 2, 3, especialmente se é uma mulher jovem, que é frustrante, eu tento usar 6 meses de um tratamento contínuo, uma dose baixa de nitrofurantoína,
uma dose baixa de sulfamethoxazol, trimethoprim. Eu raramente uso quinolonas desse tipo, porque eu prefiro guardar esse tipo de droga para utilizar quando tiver um episódio agudo. Mas, na literatura urológica do mundo, elas são usadas nessa ordem com muita frequência e com muito sucesso. Eu uso muito uma coisa chamada cranberry. Cranberry é uma frutinha vermelha que produz um suco, mas que esse suco é concentrado e produz um comprimido. Você não vai poder tomar 1 litro de suco, que é o recomendado todo dia, porque nem todo mundo consegue e gosta disso. Mas 2 comprimidos de cranberry, um de manhã, um de noite, são muito eficientes para diminuir a necessidade dessas drogas. Você pode usar antisepsia vaginal. Eu uso muito sabonetes neutros, tipo Soapex, Fisoex, para usar 2 a 3 vezes por semana, mas é vulvar, não é vaginal. E, se você documentar que essa cistite está relacionada à atividade sexual, o que acontece em mulher jovem, você usa 1 comprimido de uma droga dessas, se possível, imediatamente antes, se não possível, imediatamente depois da relação sexual, instruindo a paciente que é imprescindível que ela vá urinar depois da atividade sexual. Se ela acrescentar cranberry a isso, diminui muito a necessidade de você ter problemas. Suco de cranberry, eu já falei, isso é comprado, o Brasil tem várias marcas e várias situações que você pode comprar. Vacina. Vacina foi uma grande esperança. Vacina funciona, mas a vacina não funciona de maneira constante nem persistente. E tem que sempre escolher o candidato. Eu não uso vacina em pessoas de idade acima de uma certa idade, porque eles já tiveram expostos a essas bactérias. Mas em vacina no jovem é uma alternativa. Bactéria assintomática, aquela pessoa que faz um exame de urina e dá uma infecção. Só tem 2, a rigor, 3 condições em que são obrigatório o tratamento. Se ela engravidar, você tem que fazer alguma coisa que impeça dela continuar a ter infecção. Se você for fazer algum tipo de intervenção urológica nela, você tem que fazer alguma coisa que ela faça, que ela tenha infecção. No resto, você não trata o exame de urina, você trata as condições que aquela bactéria pode vir a causar problema. Lembrem-se lá atrás, gravidez é um sinônimo de obstrução, e se você for instrumentar, meter uma sonda, um aparelho, é outro sistema de operação. No nosso meio, também, ela vai fazer uma prótese de mama, um implante, ou quebrou o braço e colocou uma placa, aí eu trataria. Essas são as 3 condições em que é obrigatório o tratamento da bacteriúria assintomática. Fora disso, é uma luta de morro acima e não adianta dar antibiótico. Você vai dar antibiótico e vai produzir resistência. Vamos passar, então, agora à infecção urinária mais complicada, aquela que atinge o rim, aquela que dá pielonefrite, inflamação do rim, febre, dor lombar, mal-estar, calafrio, sintoma urinário. E geralmente tem os antecedentes. Você teve cálculo, você teve uma doença urológica, demorou muito tempo, você teve um catéter há muito tempo, você teve uma infecção. Isso produz vários problemas. O principal problema dele, que é a infecção do rim, é o chamado abscesso. Se a infecção sai do rim, se a infecção está dentro do rim e produz só na urina, você tem uma pionefrose ou juntar a urina lá dentro. Se a infecção sai do rim e contamina a gordura em volta do rim, você tem um abscesso perinefrético, e isso tem obrigatoriamente de ser tratado cirurgicamente com algum tipo de drenagem. Se o abscesso está colocado dentro do rim, só dentro do rim, alguns deles respondem só a antibiótico, embora precisem de muito tempo de antibiótico. Isso aqui não chega a fazer um abscesso, você só vê um espessamento do rim e você trata isso só com antibiótico. Às vezes, isso contamina fora do rim. Você tem um abscesso paranefrético, e esse está fora da cápsula. Esse também, obrigatoriamente, é tratado cirurgicamente. Os cirurgicamente, então, são o paranefrético e o perinefrético. Os outros, quase sempre, pelo menos inicialmente, são tratados com remédio, embora, às vezes, você tenha que drenar um desses abscessos, se ele se transformar num abscesso grande dentro do rim. A pielonefrite é causada, a maioria das vezes, por Escherichia coli. Mas existem as outras bactérias. Raramente você vai ter isso por Staphylococcus. E geralmente, a via ascendente perineal
via ascendente perineal, vesical, renal. Muito raramente você vai ter isso de outra maneira. O quadro clínico é febre alta, dor, calafrio, queda do estado geral, às vezes tem sintoma miccional, náusea, vômito, mal-estar, o doente parece agudamente doente. O diagnóstico é feito por exames de imagem, a tomografia, a urografia, cada vez se faz menos, e por drogas tipo de, cintilografia, para você ver a função. A principal maneira de fazer o diagnóstico é você afastar um processo obstrutivo. Lembre-se, isso aqui eu vou mostrar 2 exemplos. Isso aqui é uma tomografia em que o doente apresenta áreas de rarefação na tomografia, não tem obstrução, não tem dilatação, ele é tratado com antibiótico e 3 meses depois ele pode estar normal. Isso é uma coisa que você vê nesse tipo de coisa. Esse é um caso diferente. É o caso do indivíduo que tem aquela mesma situação, mas está mais dilatado o bacinete dele. O que aconteceu? O que ele tem? Você olha e vê que ele tem um cálculo cá embaixo. Esse cálculo obstrui o ureter, você vê isso na tomografia sem contraste, e isso é um fator de agravamento que tem que ser feito. Se não for feito isso, você não consegue tratar essa infecção. Tem o diagnóstico diferencial, tem que ver se não tem pneumonia com repercussão abdominal, apendicite, diverticulite, pancreatite, abscesso. Isso tudo ficou mais fácil hoje, porque quase todo mundo você consegue obter uma tomografia ou uma ultrassonografia e excluir essas outras coisas. Eu chamo a atenção em gravidez ectópica, que às vezes isso aparece e a gente não pensa que é uma coisa que confunde. E essa é uma doença muito rara, que a gente rara vê. As outras todas você consegue hoje fazer o diagnóstico de imagem. O tratamento da pielonefrite, a maioria das vezes, pode ser feito em casa. Você vai tratar com antibióticos, você vai tratar com analgesia, mas você vai ter que ver esse paciente em 2 ou 3 dias, saber como ele vai. Normalmente, você trata com antibiótico via oral. Se ele não tiver com a cara de que está indo bem, você interna e faz antibiótico parenteral. Você só precisa internar de urgência aqueles que têm possibilidade de ser tratados por hidratação oral. E ver se esse doente está realmente fazendo o tratamento. Mas pielonefrite aguda é uma doença que exige vigilância, mas tratada. Bom, aí ela complicou. Você fez, ele não evoluiu bem, a febre não cedeu, ele demora mais de 72 horas para melhorar. Você tem que pensar nas complicações. Você vai pensar, vai repetir a imagem, que ele pode estar fazendo um abscesso, ele pode ter feito uma trombose na veia, ele pode ter feito uma necrose da papila, você vai fazer exames de sangue, e ele pode ter coisas mais graves, ele pode ter gás, e gás é uma coisa que é extremamente grave. Eu vou mostrar agora o que acontece. Em crianças, essa infecção não tratada leva à perda da fibrose da função renal e perda da função renal. Um exemplo do que pode acontecer, essa senhora tinha um cálculo lá embaixo, não doía porque não tinha obstrução importante, mas teve uma febre imensa, teve bacteremia, internou no hospital quase em choque, 36 horas depois ela estava perdendo as pontas dos dedos por êmbolo cético, de um cálculozinho que foi maltratado, ninguém valorizou que ela tinha obstrução. Então, infecção e obstrução é um fenômeno perigoso. Cálculos pequenininhos como esse raramente produzem coisas complicadas, mas eles podem obstruir só esse cálice. E aí você vai ver um cálculo de cálice não é grave, isso é um cálculo de infundíbulo. Cálculo de infundíbulo é uma coisa que dá problema, e estava fazendo um abscesso acima dele. Então, esse cálculo que está obstruído tem que ser tratado de maneira especializada. A presença de gás é sempre muito grave. O gás pode ser causado por fermentação, geralmente por Escherichia coli, e está muitas vezes associado a diabético que não está controlado. Esse tipo de gás é uma infecção grave, tem que ser tratada, a obstrução tem que ser afastada de alguma maneira, você controla a glicemia, mas isso implica apenas em intenso tratamento. Mas esse tipo de gás implica em cirurgia de urgência, você tem que tirar esse rim, isso não é aproveitável, isso aqui mata o doente em 2 a 3, 4 dias, isso é uma cirurgia de urgência, é uma pielonefrite enfisematosa grave, complicada. Isso é uma emergência cirúrgica, porque se você não operar, a mortalidade chega a 70%.
vai morrer 2 em 3. Se você operar, mesmo assim, você vai ter dificuldade em controlar o diabetes e você vai perder 1 em cada 3. Isso sempre ocorre em doentes muito graves, mais idosos e mais antigos. A pielonefrite crônica é a evolução daquilo. Aquilo vai produzindo lesões renais, especialmente se estiver associada à normalidade do trato urinário. E pielonefrite crônica é uma das causas de falência renal definitiva, insuficiência renal e comprometimento e necessidade de transplante renal. Então, infecção renal de repetição é sempre uma coisa grave. O diagnóstico não é fácil, porque, às vezes, o doente não tem sintoma, ele tem hipertensão, ele tem um pouquinho de febre, e você tem que fazer o diagnóstico por imagem, e, às vezes, ele toma remédio por conta própria, ele não está tratando, e proteinúria. Pielonefrite crônica é um diagnóstico mais especializado, mas que tem que ser procurado. O abscesso renal era muito comum no passado, porque todo mundo tratava mal a infecção cutânea. Hoje isso é mais incomum, é mais raro, mas você tem que procurar. Hoje a forma mais comum do abscesso renal é por ascendência, é por complicação de Escherichia coli. Os fatores predisponentes são diabetes, sempre diabetes e obstrução. Esses dois são colocados. Eu chamo a atenção que a obstrução pode ser por litíase, mas, como eu falei anteriormente, pode também ser causada por uma doença funcional. Pense numa doença funcional, pergunte se o doente esvazia bem a bexiga e veja se ele esvazia bem a bexiga. E gravidez, na verdade, é uma obstrução funcional. Um exemplo, paciente com diabetes tipo 2, uma grande hidronefrose esquerda, que não responde a tratamento clínico. Isso só vai responder a tratamento cirúrgico. Esse tipo de obstrução aqui, de dilatação, não vai nenhum remédio vai curar isso aqui. Isso eu já falei, isso é o vazamento de material purulento do rim, e aí produz um abscesso e esse pus. O rim praticamente está destruído, esse pus só vai melhorar se você drenar por aqui. Ele rompeu, destruiu o rim, rompeu, destruiu a gordura perinefrética e se acumula. Isso é uma drenagem, e essa drenagem, de modo geral, não dá para fazer por cirurgia percutânea. Você tem que fazer uma pequena incisão e destruir todos os septos que armazenam essa coleção purulenta. Hidronefrose infectada com destruição renal é irreversível, você tem que tirar o rim. Nada vai fazer esse rim voltar a funcionar, não existe mais rim aqui. Hidronefrose, isso é comum de você encontrar pessoas que têm obstrução de longa data. Uma das coisas que passa despercebido nisso é pessoas, mulheres que tenham tido endometriose no passado, obstrução, o rim dilatado, não perceberam isso e aconteceu essa evolução que acaba destruindo o rim. Em homem, a maioria das vezes é por litíase, é cálculo. Cirurgia de câncer de sigmoide, às vezes, produz isso também. Alguns tipos de pielonefrite são específicos e obrigam um tratamento cirúrgico precoce. Isso chama-se pielonefrite xantogranulomatosa ou pseudotumoral. Isso está associado, geralmente, à obstrução, é mais comum em mulheres, e isso obriga a intervenção cirúrgica precoce e a nefrectomia. Eu já falei da gravidez, a gravidez obriga a tratamento, e o tratamento você vai ter que manter durante algum tempo. A grávida é um paciente que tem que ser visto sempre e tem que manter a urina estéril, mesmo que isso implique em utilizar medicamentos durante todo o final da gravidez, medicamentos, obviamente, que não interfiram com a gravidez. Normalmente, a gente usa isso, cefalexina, que é uma droga que não interfere no feto. Vejam o ureter direito e o ureter esquerdo. Isso é uma obstrução causada pelo feto. Isso não é uma doença, mas o feto produz uma compressão muito semelhante a um cálculo. Às vezes, é difícil distinguir infecção baixa de infecção alta, infecção complicada de não complicada, infecção persistente de não persistente. Sempre que você estiver na dúvida, você pensa no pior. Pensa que é uma infecção alta, pensa que é uma infecção complicada, pensa que é uma infecção recorrente, pede socorro a alguém que tenha mais experiência nesse tipo de tratamento, desse tipo de doença. De qualquer modo, isso foi um apanhado muito breve das coisas, na meia hora que eu tive para falar, e eu agradeço para vocês, muito obrigado pela honra de falar, eu estou às ordens para eventuais perguntas. Muito obrigado. Hein?